Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês palpites de futebol para o dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira, mais bilhete pronto. Primeiramente, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal. A gente está numa fase boa, acertando os bilhetes prontos, a maioria dos palpites, cravando praticamente tudo. E bora para a análise dos jogos dessa quarta-feira, começando 1 hora da tarde. Pela Taça de Portugal teremos Santa Clara versus Porto. Pelo que eu vi das escalações, acredito que os gigantes do futebol português devem mandar equipe titular, até porque o Porto praticamente não tem chances mais de ser campeão português e só tem a Copa para disputar. E o último jogo não venceu por falta de sorte. 23 escanteios contra 0 do adversário e mesmo assim acabou empatado em 0-0. Mas aqui para mim é vitória do Porto. Deve recuperar da má fase. Duas e 45 da tarde, pela Copa da Turquia, teremos Gaziantep versus Fenerbahçe. Aqui é a vitória do Fenerbahçe. Lá na Turquia os times são muito fracos. Prova disso que só Fenerbahçe e Galatasaray disputam título na liga. E hoje mesmo o Galatasaray com equipe reserva diante do seu adversário na Copa, no primeiro tempo já estava ganhando de 2-0. Então, sem comentários, aqui é a vitória do Fenerbahçe. 5 horas da tarde, a gente vai para a Escócia. Teremos o jogo entre Hibernian versus Celtic. Aqui é a vitória do Celtic, que precisa muito da vitória, até porque é o líder, só que está 3 pontos na frente do Rangers, que tem um jogo a menos. No caso, vai realizar essa partida. Caso o Rangers tenha vencido, a diferença já cai para 0 pontos e ainda tem o confronto direto entre eles no terceiro turno. E vai enfrentar o sétimo colocado, equipe de meio de tabela, o Celtic, que tem que vencer. Cinco e 10 da tarde, a gente tem pela Copa da França, PSG versus Brest. Aqui é a vitória do PSG. Se o Tartaruga Ninja, o Mbappé jogar, aí sem comentários, o PSG deve vir para vencer essa partida. Agora a gente vai para Copa do Rei. 5h30 da tarde teremos Atlético de Madrid versus Atlético de Bilbao. Aqui é a vitória do Atlético de Madrid. O técnico Simeone tem uma equipe muito aguerrida, leva a sério as partidas até o último minuto. Prova disso, o último jogo aí diante do Real Madrid bateu mais de 1,5 gols no último minuto, né? Que o Atlético conseguiu um empate. E pela fase que o Griezmann está vivendo, ainda mais jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor, o Atlético de Madrid deve vencer essa. Vamos voltar para Portugal. 5h45 da tarde, pela Taça de Portugal, teremos União Leiria versus Sporting. Aqui é a vitória do Sporting. Pelo que eu vi, deve vir com a equipe titular. E o último jogo que jogou dentro de casa fez 8-0 diante do seu adversário. E na última partida até descansou porque não teve jogo. Foi aquele jogo adiado. Não me lembro o adversário, né? Só que aqui, vitória do Sporting. Agora a gente vai para campeonatos estaduais, começando com
Campeonato Alagoano. 6h30 da tarde teremos CRB versus CSE. Aqui é a vitória do CRB. No histórico dos confrontos, com o mando de campo do CRB em 20 jogos, 15 vitórias do CRB, 4 empates e apenas uma vitória do CSE. Podem ver aí, o CRB é o líder da competição, 3 jogos, 3 vitórias, né? 9 pontos. Enquanto o CSE está na 4ª posição. Jogo ideal para o CRB vencer. Agora a gente vai para Campeonato Gaúcho. 7h da noite teremos Juventude versus Avenida. Aqui é a vitória do Juventude. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Juventude, em 6 jogos, 5 vitórias do Juventude e 1 empate. E o Juventude, que está na 3ª posição, enfrentando aí o 11º colocado, segunda pior equipe do campeonato. Ainda mais o Juventude jogando dentro de casa em 2 jogos, 2 vitórias. Marcou 7 gols e não sofreu nenhum, tá? Agora a gente vai para Campeonato Mineiro. No mesmo horário, 7h da noite, teremos América Mineiro versus Uberlândia. Aqui é a vitória do América Mineiro. No histórico dos confrontos com seu mando de campo em 49 jogos, 39 vitórias do América, 5 empates e apenas 5 vitórias do Uberlândia. O América Mineiro que vem bem. Podem ver aí, é o líder do grupo C. Em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Detalhe, marcou 12 gols e sofreu apenas 1. 7 pontos, enfrentando aí o 3º colocado do grupo B. O América Mineiro, até agora dentro de casa, a única partida que fez venceu por 6-0. Assim, o América Mineiro perdeu um pouco da força do ataque, porque o atacante Mastriani deixou o América e foi lá para o Atlético Paranaense. Fiquem de olho nisso. Agora a gente vai para Campeonato Goiano. 7h30 da noite teremos Vila Nova versus Jataense. Aqui é a vitória do Vila Nova. Falar para vocês, o histórico dos confrontos diante do Jataense, comando de campo do Vila, não é tão bom assim não. É meio que equilibrado. Mas é mais pela campanha e o momento do Vila, que é o líder da competição. Em 6 jogos tem 13 pontos, enfrentando aí o 6º colocado. E o Vila Nova jogando em seus domínios, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, marcou 7, sofreu apenas 2 gols. Agora a gente vai para Campeonato Catarinense. 8h da noite teremos Criciúma versus Barra. Aqui é vitória do Criciúma. Pra vocês terem uma ideia, o Criciúma é o líder, em 5 jogos tem 12 pontos, 4 vitórias, apenas 1 derrota, enfrentando o Barra, que está na 5ª posição com 7 pontos. E o Criciúma jogando dentro de casa, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, marcou 7 gols e sofreu apenas 1. Agora a gente vai para Campeonato Paraense. 8h da noite teremos Paysandu versus Bragantino do Pará. Aqui é a vitória do Paysandu. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Paysandu, em 10 jogos, 8 vitórias do Paysandu e 2 empates. O Paysandu, que é o líder da competição, em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos. Enquanto o Bragantino tem que ficar de olho que em 4 jogos ele tem 6 pontos, mas ainda está invicto, 1 vitória e 3 empates. Então isso pode ser um pouco perigoso, mas provavelmente o Paysandu deve vencer essa. Agora a gente vai para Campeonato Cearense. 8h30 da noite teremos Ferroviário versus Fortaleza. Aqui é a vitória do Fortaleza.
A equipe do Voivoda é bem melhor tecnicamente falando. E prova disso, é o líder da competição, 3 jogos, 3 vitórias, marcou 10 gols, sofreu apenas 1. Enfrentando o Ferroviário, que na verdade é o terceiro do grupo B. O Fortaleza é o líder do grupo A, tá? Mas no geral, o Fortaleza ainda é o líder. E o Ferroviário, o terceiro do grupo B, em 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota. Assim, com o mando de campo do Ferroviário, é capaz que ele costuma dificultar a vida do Fortaleza, jogando lá nos seus domínios, né? Então, é um pouco arriscado sim, mas a tendência é que o Fortaleza vença essa partida, tá? Agora a gente vai para Campeonato Paranaense. 8h30 da noite teremos Atlético Paranaense versus Cascavel. Aqui é a vitória do Atlético Paranaense. Já estava muito bem a equipe, ainda mais com a chegada do atacante Mastriani, que já estreou fazendo gol. No histórico dos confrontos na Arena da Baixada em 7 jogos, 6 vitórias do Atlético Paranaense. São 6 vitórias do Atlético Paranaense e 1 vitória do Cascavel, tá? O Atlético Paranaense está invicto na competição, segundo lugar, em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 14 pontos. Enfrentando aí o Cascavel, que está na 6ª posição. Detalhe que ele tem 9 pontos, mas em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, apenas 1 derrota. Mas lá na Arena não tem jeito, né? Vamos agora para Campeonato Baiano. 9h30 da noite teremos Bahia versus Itabuna. Aqui é a vitória do Bahia. No histórico dos confrontos com seu mando de campo em 11 jogos, 10 vitórias do Bahia e 1 empate. O Bahia, que é o líder da competição, em 5 jogos tem 10 pontos. E enquanto o Itabuna está na 7ª posição. Só que detalhe que em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, apenas 1 derrota. Só que o Bahia está muito forte. Já tinha no elenco Cauli, Tassiano, jogadores que jogam muito bem. Ainda contratou o Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Está com um meio de campo bem interessante, muito forte mesmo. Para fechar, Campeonato Paulista, 9h30 da noite teremos aí, na verdade 9h35 da noite, né? Não sei porquê, 5 minutos a mais. Mas teremos São Paulo versus Água Santa. Aqui é vitória de São Paulo. Apesar do Água Santa ser uma equipe embaçada, difícil de se enfrentar, o São Paulo vai jogar no Morumbi lotado, acabou de ser campeão da Supercopa diante do Palmeiras, então vai estar muito motivado. O São Paulo, que é o líder do grupo D em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos, enfrentando aí o Água Santa, que está na 2ª posição do grupo B. Campanha com 7 pontos, razoável, porque em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vamos agora para o bilhete pronto do canal, com uma odd de 2,41, que já é suficiente para dobrar o investimento. A gente vai nessa vitória do Porto diante do Santa Clara pela Taça de Portugal. A gente vai também nessa vitória do Sporting diante do Leiria na Taça de Portugal. E para fechar, a gente vai buscar essa vitória do Celtic no Campeonato Escocês diante do Hibernian, já que vencendo essa partida permanece líder da competição e agora o mais importante é confirmar esse título, né? Então, se você gostou da análise de cada jogo, dos palpites, do bilhete pronto, já deixa o dedo no like para fortalecer. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de palpites de futebol mais bilhete pronto. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!